Sim, você tem que ser uma pessoa maluca para começar a fazer dinheiro no mercado financeiro. Então, depois da vinheta, a gente vai começar a te explicar a necessidade disso tudo para você realmente ter sucesso nos teus investimentos e nos teus negócios. Bom, galera, o vídeo de hoje a gente está numa pegada um pouquinho diferente, justamente para falar de um tema um pouquinho mais à margem do que a gente costuma falar aqui, porque em grande parte do tempo a gente está falando de conceitos mais técnicos sobre investimentos. No vídeo de hoje é mais um insight que eu tive e eu acho que é muito necessário para qualquer investidor, qualquer pessoa na realidade, porque no final das contas você só vai conseguir ter um resultado diferente das pessoas se você pensar diferente delas. Eu acho que o maior problema na mentalidade das pessoas é o que a gente chama de FOMO, ou Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Então, o que a gente está falando, FOMO? É justamente quando você vê lá os teus amigos numa festa e você se sente mal por estar de fora. É quando você tá no teu WhatsApp vendo o teu amigo que tá na rua e você se sente mal por não estar ali, entende? É aquele medo de ficar de fora. Isso acontece também no mercado financeiro. Tem muita gente que sai comprando qualquer ação justamente por causa do medo de ficar de fora. Muita gente mesmo tem medo de perder a nova Magalu, muita gente tem medo de ficar de fora do Bitcoin e coisas do tipo. Quando na realidade você precisa estar de fora de muita coisa para conseguir estar dentro de outras. Então, você tem que primeiro assumir que você não sabe de tudo e que você tem que ser um pouco louco sim, para você conseguir tirar conclusões e ver possibilidades e potencial de valorização onde ninguém enxerga. Então, você não tem que achar que, por exemplo, agora que todo mundo sabe que a Magalu é Magalu, ela vai dar o retorno que ela deu anos atrás. Assim como a empresa que seria em tese a nova Magalu, porque não existe a nova Magalu, mas vamos dizer a empresa que pode dar uma valorização parecida. É óbvio que todo mundo vai estar falando mal dessa empresa ou nem enxerga ela. Por quê? Porque as novas Magalus são empresas com pouco potencial, são empresas com uma baixa probabilidade. E outro dia eu tava vendo a entrevista do CEO da Amazon, o Jeff Bezos. O link da entrevista vai estar na descrição, na verdade, para não tomar direitos autorais. Mas basicamente o Jeff Bezos, o que ele falava? Esse cara aqui, que é o fundador da Amazon, estava falando justamente em 1999, onde todas as empresas de tecnologia estavam explodindo no mercado norte-americano e estava todo mundo falando muito sobre isso. E ele falou justamente que as ações eram muito voláteis e que era muito difícil prever qual empresa que seria aí a grande vencedora daquela guerra, que eram empresas como Microsoft, Dell e entre outras. Então ficaram várias por trás. E um grande exemplo, por exemplo, é, sei lá, Kodak, que era uma empresa de câmera fotográfica que ficou para trás. E no caso da Amazon, ele estava falando justamente isso. Tinham muitas empresas com potencial, mas ele acreditava no potencial da Amazon. E se eles não conseguissem resultado, eles ficariam muito chateados e não poderiam culpar ninguém senão eles mesmos. Ou seja, ele estava dando 100% de responsabilidade para a Amazon. Ou seja, assumindo o controle daquilo tudo. Mas ao mesmo tempo, ele entendia que tinha um risco ali no meio daquilo tudo, que era justamente de tudo dar errado e várias empresas falirem e irem à bancarrota, que é justamente o que aconteceu. Porque não são todas as empresas que vão dar certo, não são todas as empresas de tecnologia que vão virar uma Magazine Luiza no varejo, que vão virar uma Amazon no varejo também. Ou seja, não é qualquer Apple que se perdura por muito tempo. Então você tem que entender que também existe uma loucura por trás da tua tese de investimentos para fazer sentido. Para você ganhar dinheiro diferente de todo o mercado, você precisa estar pensando diferente dele todo. E isso é muito difícil para grande parte dos investidores. O Howard Marks, que é um dos maiores investidores da história e justamente consegue fazer o que a gente chama de value investing, que é comprar as ações boas por bons preços, ele fala que grande parte dos investidores não está pronta para isso, porque exige uma mentalidade muito forte e você teria que estar disposto a comprar quando está todo mundo vendendo e vender quando está todo mundo comprando. Ou é justamente o que está escrito nesse quadro aqui, ó. Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Que é o quê? Você comprar quando está todo mundo explodindo a guerra, comprar quando tá com sangue na rua, como diz o Ray Dalio, e vender quando tá o som de violinos, ou seja, o mercado tá maravilhoso, tem um monte de gente entrando no mercado, e é justamente aí que começa a ser muito difuso o conhecimento sobre o mercado financeiro, onde pessoas normais começam a falar muito sobre isso, quando na realidade exige sim um conhecimento diferente da média. E se você não está disposto a estudar as empresas mais que os outros e não quer ter uma tese louca, você tem que estar disposto também a ter uma performance na média. Isso também serve para os seus negócios. Então, se você está começando uma empresa ou se você realmente quer investir, você tem que entender o seguinte: ou você assume que você é a média e compra a média, ou seja, investe por meio de ETFs, ou você assume que você não é a média e começa a fazer o quê? Ter teses diferentes de todo mundo. A probabilidade disso dar certo não é muito grande, mas você vai ganhar muito dinheiro se fizer isso. Então, é justamente isso. Ou você explode,
ou você cai. E você pode montar uma carteira que se beneficia de todos os momentos sem necessariamente estar louco. Você pode ter uma carteira mais arrojada, onde você coloca essas suas teses mais à prova. Por exemplo, tu bota 10% da tua carteira com mais risco, justamente com foco em se beneficiar de algum possível cenário no futuro, e o resto você tá ali comprando a média e assumindo que você não quer encontrar a nova Magalu, a nova Amazon ou outras empresas desse tipo. Então o que a gente está dizendo com isso tudo? Não existe aquela ideia de você estar sempre buscando a nova pechincha, a ação mais barata do mercado. Isso é muito difícil e também vai exigir muito de você, porque nem sempre a gente vai querer comprar ação que ninguém está comprando. Para um gestor de fundo é pior ainda. Imagina só, aqui no Brasil, se um gestor de fundo vai lá e compra a Vale, ninguém vai falar nada, porque a Vale é uma empresa em tese conservadora, que ela tem aí uma base de mineração muito forte e ela é a maior mineradora de minério de ferro do planeta. Já se o gestor for lá e compra uma empresa, sei lá, Parapanema, que é uma empresa quase falindo já em recuperação judicial, toda a pressão que vai cair sobre aquele gestor é totalmente diferente. Então a gente tem que entender do lado psicológico também disso tudo. E se tudo isso, ou seja, todas essas compras de ações mais arrojadas forem custar a tua sanidade mental, não vale a pena. E é por isso que a gente está falando que para grande parte dos investidores faz muito mais sentido você comprar a média e assumir que faz parte dela. Se você curtiu o vídeo, não deixe de dar tua curtida aqui, se inscrever no canal porque é só o começo e eu te garanto que você não vai se arrepender. Confere aqui os nossos outros vídeos. Tamo junto, é só o começo. Fui!